Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. Antes de tudo, lógico, a mensagem do bem, a frase do dia. Vamos a ela. Cadê você? Está aqui, apareça. Muito bem, vamos lá, frase do dia. Vamos lá, foi! Erros são provas de que você está tentando, não desista. É isso aí, colegas. Insista, persista e nunca desista. Muito bem. Aproveitar o gancho aqui, ó, os meus contatos para que vocês entrem em contato. Legal. Gente, a aula de hoje iremos tratar de um tema super importante, mais um tema clássico do direito administrativo. Iremos tratar do quê? Das entidades paraestatais, aquelas entidades que integram o terceiro setor da economia. Vamos lá, então, para o nosso manual caseiro, que por sinal é o mais completo do Brasil. Vamos lá, então, cadê você? Manual caseiro. Opa! Vamos lá, está aqui. Vamos lá então, gente, hein? Slide branco, foi. Então coloque assim, ó, qual que é o título para a nossa aula? Entidades paraestatais. Então iremos tratar agora aqui das famosas entidades paraestatais, ok? Entidades paraestatais, cuidado por quê? Paraestatais. Entidades paraestatais são entidades privadas que não integram a administração pública. São entidades privadas que não integram a administração pública, elas não visam lucro, elas não exercem uma atividade econômica. Só que elas estão paralelas ao Estado prestando uma atividade que é de interesse público. Entidades privadas que não integram a administração pública indireta e muito menos a direta, elas não visam o lucro, não exercem atividade lucrativa, estão lado a lado, né, paralelas ao Estado, prestando atividades que são de interesse público. Alguns as chamam de entidades do terceiro setor da economia, tá? Terceiro setor da economia são as entidades paraestatais. Eu insisto, entidades privadas que não visam lucro e estão paralelas com o Estado aí, prestando atividades que são de interesse público. Terceiro setor da economia, legal? Só para relembrar, gente, quem que integra o primeiro setor da economia? O Estado. Segundo setor, a iniciativa privada, os empresários que visam lucro. Terceiro setor, as paraestatais. E alguns até acrescentam um quarto setor, o mercado informal, lá o contrabando, o descaminho, o tráfico de drogas, que para alguns fatura muito mais que o segundo setor. Por quê? A gente não paga tributos, não discrimina. Muito bem. Vamos lá então, ó, entidades paraestatais. Vamos colocar aqui, gente, ó. Qual que é a primeira entidade paraestatal que nós vamos aqui estudar? Então, a primeira entidade paraestatal, vamos lá, são as OSs. O que é uma OS, gente? OS é uma organização social. Então, entidade estatal, aliás, a primeira entidade paraestatal são as organizações sociais, carinhosamente aqui chamadas de OSs, Organizações Sociais. Legal. Gente, tem OSs, fundamentação legal aqui, ó, é a Lei 9637 de 98, que vai tratar aqui das organizações sociais. Ok? Gente, na verdade, a organização social é um título de qualificação, que o presidente da República, por decreto, confere a uma ONG, a uma organização não governamental. É um título de qualificação, título de qualidade ou de qualificação que o presidente da República, por decreto, ele confere a uma organização não governamental, a uma associação privada ou até mesmo uma fundação privada. Então, qualquer associação privada ou qualquer fundação privada podem ser qualificadas pelo presidente da República como organização social. Beleza, vamos lá então. Quais são as suas principais peculiaridades? Quais são as suas principais características? Vamos lá, gente, ó. A criação de uma organização social, ela se dá por indução do Estado. Indução do Estado. Então, na verdade, não é a ONG, gente, que solicitará a qualificação dela como organização social. Isso parte do Estado. A criação se dá por indução do Estado, que irá conferir àquela ONG o título de organização social. Legal. Outro ponto importante, ó. A organização social, ela prestará o quê? Um serviço de caráter público. Então, a organização social, ela prestará um serviço público, e receberá o quê, gente? Recursos públicos para gerir tais serviços públicos. Então, a organização social prestará um serviço de caráter público, saúde, educação, gestão penitenciária e receberá do Estado recursos públicos para gerir tais serviços. Muito bem. Outro ponto importante, ó. O vínculo entre a organização social e o Estado, ele será instrumentalizado pelo contrato de gestão. Então venham comigo, ó.
o vínculo entre a organização social e o Estado será instrumentalizado através do contrato de gestão, ok? Legal. Outro ponto importante, hein? Ela será qualificada como organização social, aquela ONG, aquela fundação privada, aquela associação privada, ela será qualificada como organização social por decreto presidencial, tá? Por decreto aí do presidente da República. Muito bem. Outro ponto importante, a concessão desse título de organização social à ONG é um ato discricionário. É um ato discricionário, ou seja, o presidente da República, ele tem plena liberdade de conferir ou não aquele título à organização social. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante, a própria Lei 9637 aqui de 98, ela prevê, gente, que essa organização social, ela terá um conselho de gestão, tá? Então a própria lei determina que essa organização social tem um conselho de gestão. Ok. Outro ponto importante, ó. Essa organização social, ela terá uma dotação... Opa, alguém espirrou, hein? Ela terá uma dotação orçamentária... Espirraram por aí de novo, hein? Vamos lá, gente. Ela terá... Vou desligar esse ar-condicionado aqui. Vamos desligar isso aqui. Tchau. Ela terá uma dotação orçamentária específica. Então, essa organização social, ela terá uma dotação orçamentária específica. Ou seja, uma fatia do orçamento será destinada a essa organização social. Beleza? Logo lá no projeto de lei orçamentária anual, no projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual, já terá uma especificação de uma dotação orçamentária específica para essa organização social. Legal. Uma fatia do orçamento é dela. Beleza. E outro ponto importante, coleguinhas, essa organização social, o Estado cederá a ela o que, gente? Bens públicos e também o que? Servidores públicos. Bens e servidores públicos. Então, nesse caso aí, o Estado, ele cederá àquela organização social, o que, gente? Bens públicos e também servidores públicos. Olha que interessante. Por exemplo, ó, uma organização social que irá gerir aquele presídio. Uma organização social que vai gerir aquele presídio, aquele hospital público. É uma entidade privada atuando no estabelecimento público com servidores públicos, só que é uma entidade privada. Interessante isso, né? Muito bem. Prossigamos. Outro ponto importante, ó. De acordo lá com o artigo 24, inciso 24, artigo 24, inciso 24, no que tange aqui a organização social, a licitação é dispensável, tá, gente? Então, no que tange lá a organização social, a licitação é dispensável. Licitação dispensável. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Foram as principais informações que eu teci sobre as organizações sociais. Legal? Muito bem. Aproveitar o gancho aqui de exemplo de uma organização social. Vamos lá, colocar aqui, ó. Exemplo de uma organização social, o Centro Geral de Estudos Estratégicos, o CGEE, Centro Geral de Estudos Estratégicos, é uma organização social que foi qualificada como tal pela Presidência da República por decreto. Centro Geral de Estudos Estratégicos. Legal. Vamos lá, gente, ó. Segundo exemplo de entidade paraestatal, as OCIPs. Segundo exemplo de entidade paraestatal, as OCIPs. O que é uma OCIP? Vamos colocar aqui OCIP. Organização da sociedade civil de interesse público. Organização da sociedade civil de interesse público. Organização da sociedade civil de interesse público. São as OCIPs. Gente, a OCIP, ela é prevista aqui, ó, na lei, vou colocar aqui, gente, ó. OCIP é prevista aqui na Lei 9790, de 99. Gente, na verdade, assim como a OCIP é também um título de qualificação que pode ser conferido às ONGs, tá? Só que nesse caso aqui notaremos que quem confere esse título é o Ministério da Justiça. Vamos lá então, vamos lá, gente. OCIP, ó. Vamos aqui traçar um comparativo com as OCIPs. Lei 9790 aqui de 99. Vamos lá, gente, ó. Primeiro ponto importante.
Enquanto que as OS são criadas por indução do Estado, não. A criação aqui, ó, ela se dá por indução da sociedade. Criação se dá por indução da sociedade. Então é a própria ONG que solicitará ao Ministério da Justiça a concessão do título de OCIP. Então a criação se dá por indução da sociedade, ok? Legal. Outro ponto importante, gente. A OCIP, diferentemente da OS que prestará um serviço público, um serviço de caráter público, a OCIP não. A OCIP não prestará um serviço público. Ela prestará uma atividade que é de interesse público, Só que não prestará um serviço público propriamente dito, como faz a organização social. Prestará uma atividade que é de interesse público. Por exemplo, o incentivo ao esporte, por exemplo, o incentivo à educação. Legal. Outro ponto importante, hein? Que nome que se dá ao vínculo, que nome que se dá ao instrumento que viabiliza o vínculo entre a OS e o Estado? Lembram? Vamos lá aqui, gente, tá aqui, ó. Nome do vínculo, contrato de gestão. Beleza. Agora aqui, gente, o instrumento que viabiliza o vínculo entre a OCIP e o Estado, na verdade, é um termo de parceria. Que se vocês compararem lá com o contrato de gestão, é um instrumento bem menos generoso, tá? É um termo de parceria, que se comparado com um contrato de gestão, é um instrumento bem menos generoso. Legal, gente. Outro ponto importante, ó. Enquanto que a qualificação do título de OS se dá por decreto presidencial, aqui não, gente. A qualificação se dá pelo Ministério da Justiça. Então a qualificação se dá por ato aqui do Ministério da Justiça e não pela Presidência da República. Outro ponto importante, enquanto que a concessão do título de OS é um ato discricionário, a administração poderá ou não conceder o título, aqui é um ato vinculado. Se aquela ONG, se aquela ONG, ela cumpre os requisitos legais para que ela obtenha o título de OCIP, o Ministério da Justiça deverá qualificá-la como tal. Beleza? Muito bem, gente. Outro ponto importante, hein? A OS, ela tem uma fatia do orçamento para ela. Ela receberá uma dotação orçamentária específica. A OCIP não. A OCIP, gente, ela participará em verba pública. Então, por exemplo, ó, este ano temos 10 milhões para educação. Ela deverá disputar com outras entidades aquela verba pública. Deverá disputar verba pública, ok? Outro ponto importante, gente. Aqui, diferentemente da OS, não haverá cessão de bens, e nem a cessão de servidores públicos à OCIP. Não haverá cessão de bens e nem a cessão de servidores públicos à OCIP. Beleza? E diferentemente aqui da OS, a OCIP ela deve licitar, tá? OCIP deve licitar. Então notem lá que o título de OCIP ele é bem menos generoso do que o título de OS. Mas professor, quais são as vantagens então para aquela ONG em se tornar uma OCIP? Vamos lá, gente, ó. Ela tem vantagens fiscais, ela fica lá isenta em relação a alguns tributos, tem mais facilidade para celebrar convênios com o Estado, são essas vantagens. Vantagens fiscais e mais facilidade para celebrar convênios com o Estado. Beleza. Exemplo aqui, gente, de OCIP, vamos aqui dar um exemplo de OCIP. Exemplo aqui de OCIP, por exemplo aqui, gente, ó, a Organização Ponto da Terra, é uma OCIP lá ligada ao meio ambiente. Organização Ponto da Terra é uma OCIP lá do estado de Minas Gerais. Um beijo, Minas Gerais. Beleza? Muito bem. Vamos lá então. Tratamos aqui das OS, das OCIPs. Terceira entidade paraestatal. Gente, são serviços sociais autônomos. Terceira entidade paraestatal são serviços sociais autônomos. Serviços sociais autônomos. Na verdade, é o sistema S. Por exemplo, aqui o SESI, Serviço Social da Indústria. Por exemplo, o SESC, Serviço Social do Comércio. Por exemplo, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, dentre outros. Vamos lá, gente, ó. O sistema S é criação genuinamente brasileira. Tem muita gente que pensa que o SESI, que o SESC, que o SENAI integram a administração pública indireta. Errado. Eles não integram a administração pública indireta. Eles são entidades de natureza privada que exercerão o quê? Atividades de interesse público. Vamos lá então, gente, ó. Principais características aqui do sistema S, que eu insisto, eles não integram a administração pública indireta. Vamos lá, e muito menos a administração direta. Eles exercerão atividades privadas
Atividades privadas que são de interesse público. Atividades privadas que são de interesse público. E além disso, gente, o Sistema S, eles também incentivarão o quê? A prática, né? Enfim, eles incentivarão o quê? Atividades profissionais. Eles formarão, por exemplo, pessoal capacitado. Tem lá a escolinha de chefe de cozinha do SESI, escolinha de cabeleireiro. Eles prestarão atividades privadas que são de interesse público e também incentivam categorias profissionais. Legal. Outro ponto importante, vem comigo aqui, gente, ó. De acordo aqui com a súmula 516 do STF, Supremo Tribunal Federal do Supremo, ação proposta ou contra um Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, quem julga? Justiça Estadual, tá? Salvo, ressalvada é a competência das justiças especializadas, ok? Então propus uma ação contra o SESI, por exemplo, quem julga isso é a Justiça Estadual, salvo, ressalvadas as competências das justiças especializadas, por exemplo, do trabalho. Legal. Outro ponto importante, gente, cuidado, hein? De acordo com o TCU, com o Tribunal de Contas da União, eles devem licitar, só que eles estão sujeitos a um regime simplificado de licitação, tá, gente? Regime simplificado de licitação. Simplificado. Devem licitar, só que estão sujeitos a um regime simplificado de licitação. Legal. Outro ponto importante, aqui ocorre lá aquele fenômeno da parafiscalidade. Aqui ocorre aquele fenômeno da parafiscalidade. Gente, parafiscalidade, cuidado, hein? Cuidado. Parafiscalidade ocorre quando o ente central, ele delega a um particular, a uma entidade privada, o que, gente? A capacidade tributária, ou seja, a competência para fiscalizar e arrecadar o tributo. Parafiscalidade ocorre quando o ente central, nesse caso a União, delega a uma entidade privada, o que? A capacidade para fiscalizar e arrecadar o tributo. Delegação da capacidade tributária. Mas como lá, professor? Quem que sustenta, por exemplo, aqui o SESI? Por exemplo, você que é associado aí do SESI, do SESC, você paga mensalmente uma contribuição. E a contribuição especial é um tipo de tributo. Contribuição especial é um tipo de tributo. Lembram? Tributos, impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria, as contribuições especiais. A contribuição especial que você paga mensalmente ao SESC, por exemplo, você é associado, é um tipo de tributo. Pergunta, quem é que fiscaliza e arrecada esta contribuição especial, que é um tributo? O próprio SESI, o próprio SESC. Houve uma delegação da União para que eles fiscalizassem e arrecadassem o tributo. Nome disso, parafiscalidade. Só que a banca é do mal. O que a banca afirmará? Que na parafiscalidade o ente central delega a uma entidade privada a competência tributária. Errado por quê? A competência tributária é a competência para criar o tributo por lei. Isso é indelegável, somente o ente central. Agora, na parafiscalidade, há a delegação da capacidade tributária, o poder de fiscalizar e arrecadar o tributo. Legal. O que ocorre também lá com os sindicatos, ou pelo menos ocorria, né? Antes da reforma trabalhista. Vamos lá, gente. Quarta entidade paraestatal, vamos colocar aqui, ó. Quarta entidade paraestatal são as famosas entidades de apoio. As famosas entidades de apoio. Entidades de apoio. Professor, me dê exemplo de uma entidade de apoio. Exemplo clássico aqui, ó. O CESP. O CESP é uma entidade de apoio que apoia a UNB, Universidade Nacional de Brasília, ok? Gente, na verdade, ó, entidades de apoio são entidades privadas que não visam o lucro e estão também paralelas ao Estado, prestando atividades que são de interesse público. Na verdade, a entidade de apoio foi o jeitinho brasileiro que os professores e servidores de universidades públicas e os servidores de hospitais públicos encontraram para injetar recursos em hospitais e também em universidades públicas. Vamos lá, gente. Por exemplo, aqui, ó, CESP-UNB Brasília. CESP-UNB Brasília. O CESP, ele, por exemplo, ele cobra do Estado para realizar um concurso público. Ok. E esse valor que ele cobra é o quê? Reinvestido aqui na própria UNB. Outro exemplo aqui, FIP. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é ligada à USP, Universidade Estadual de São Paulo. Gente, a FIP, ela cobra por uma pesquisa econômica e o valor disso vai para a própria USP. Outro exemplo aqui, gente, a FAPEU, Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, que qualquer universidade tem. Por exemplo, aqui a UFSC em Santa Catarina. O cara fala assim,
eu fiz uma especialização na UFSC, e paguei por isso. Mas como que você paga um curso aqui de especialização, né? Uma pós-graduação stricto sensu aqui na UFSC, se ela é pública? Na verdade, o indivíduo paga para a FAPEU. E esse dinheiro é reinvestido na própria UFSC, na própria Universidade Federal de Santa Catarina. Beleza? E só um toque importante, porque nós temos uma lei, gente, que vai tratar aqui, ó, das entidades de apoio. É essa lei aqui, ó. Lei 8958 de 94 é a lei que vai tratar aqui das entidades de apoio. Tudo bem, gente? Na verdade, então, jeitinho brasileiro para injetar recursos em universidades públicas e hospitais públicos. Ok? Paro por aqui, então. Beijo no coração, até a próxima aula. Um forte abraço e até lá. Valeu!